Mas a gestão da frota em si, ela caracteriza nesses três pilares, né? Que é a gestão do ativo, a gestão do motorista, da sua mão de obra e a gestão corporativa da coisa. Uhum. Então, assim, tem muita diferença. A gestão de frotas pode ser aplicada em diversos setores, sendo um deles no transporte de contêineres para atender diversas outras empresas de diversos outros segmentos. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica aqui nesse episódio que é sobre isso que vamos tratar hoje. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet. Estou com Flávio Oliveira. Valeu, Marley. Mais um episódio, setor por setor, né? Por setor. Um setor importante da gestão de frotas. Uhum. Né? Obrigado pela oportunidade. Me chamo Flávio Oliveira, sou gestor de frotas há 16 anos atuando nesse segmento. E espero que a gente possa, nesse bate-papo, com esse convidado especial que está aqui com a gente, mais um, trazer bastante informação relevante para o nosso ouvinte. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Sempre um prazer te ter aqui, Flávio. E assim, essa série ela tá ficando cada vez melhor, né? Bem segmentado, segmentos importantes da economia do Brasil. E eu acho que a gente acertou bem o alvo em segmentar. Exato. Que aí a gente traz a particularidade de cada setor. Exato. Né? A gente sabe que cada setor ele tem a sua particularidade, a sua especificidade, né? São desafios diferentes, são formas de lidar diferente. Isso. Né? E a gente vai tratar aqui hoje justamente sobre a gestão de frotas no transporte de contêineres, né? Exato. Tudo que é voltado para importação, exportação. A gente sabe que é algo importantíssimo para a economia brasileira, por exemplo, e extremamente diversos importante. países. E aí a gente hoje está aqui com o Marcelo, então já vou passar aqui, né? A bola para o Marcelo, para ele se apresentar um pouquinho. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast aqui do Gestor de Frotas. Conte um pouquinho da sua história, se apresente um pouquinho aí para quem está nos ouvindo hoje. Bom dia, Marley. Bom dia, Flávio. É um prazer enorme participar desse podcast com vocês. Meu nome é Marcelo Aurélio Lujan, sou paulistano, trabalho no transporte de forma geral há mais de 25 anos. Comecei no transporte na área operacional do transporte de passageiros na cidade de São Paulo. Eu fui o primeiro motorista, eu fui o motorista mais jovem a fazer parte do quadro de motoristas da cidade de São Paulo, quando eu tinha 21 anos, isso há 30 anos atrás, tá? Eu entrei nessa empresa de transporte coletivo de passageiros, né, urbano. Entrei como cobrador, aprendi a dirigir lá dentro, na manobra. Aí, posteriormente, eu tirei minha CNH, que só podia, na época já podia tirar direto a CNH-D, né? Eu tirei minha CNH-D com 21 anos e fui trabalhar como motorista de ônibus na cidade de São Paulo. Bacana. Rapaz, que história bacana, viu? É mais um dado aí, né, que a gente fala aqui. Marcelo, deixa eu até reforçar um dado que a gente sempre fala aqui, né? Que 80% dos gestores de frotas, eles acabam caindo de paraquedas na função, no sentido de vir de outras áreas, né? Não necessariamente a pessoa ela já vai ali com mobilidade, já entra ali pensando, não, eu vou ser gestor de frotas. Ela sempre percorre algum caminho, né, que é sendo motorista, ou vindo ali da parte de manutenção. Área operacional. Exato. Área operacional, manutenção. Geralmente o pessoal se destaca em alguma área ali que é relacionada, né, correlata à gestão de frotas e termina sendo captado para a gestão de frotas mesmo em si. Exato. E é justamente com esse propósito, né, de a gente evangelizar o conhecimento, democratizar o conhecimento da gestão de frotas que a gente faz esse podcast. E é um prazer te receber aqui, Marcelo. Então vamos já bater um papo aí, né, sobre esse papo aqui interessante de transporte de container. E eu já gostei que ele tem a mesma origem minha. Na verdade, eu iniciei em caminhão, mas eu me profissionalizei em transporte coletivo de passageiros. E o caso dele é um caso raro e muito mais na época em que ele fez. Né? Há 30 anos atrás, um motorista de 21 anos de idade era inimaginável. Se queria mesmo, eram motoristas mais velhos, mais experientes. Que tivessem mais estrada, mais rodagem para lidar com o público, para lidar com o trânsito, principalmente de São Paulo, que é um trânsito muito pesado.
Então ele já vem ele já vem rompendo barreiras desde o início da carreira dele. Parabéns aí por essa carreira. Parabéns, Marcelo. Marcelo, obrigado. Vamos já começando aqui, né? Queria que você contasse um pouquinho aí da empresa hoje que você trabalha, né? Um pouquinho da operação, até para a gente contextualizar aqui o pessoal sobre o segmento, né? Isso. Pois não, hoje eu trabalho no TECAD. O TECAD Operador Logístico é um dos maiores operadores logísticos da região sul do nosso país. A empresa na qual faço parte hoje há 5 anos, né? Eu vim de São Paulo para cá, para a região sul, para trabalhar no TECAD. Me encantei com a região, me encantei com a história do TECAD, me encantei com o propósito do TECAD aqui na região. E o TECAD hoje ele tem a sua frota própria, ele tem o transporte, o TECAD tem os seus armazéns, atendemos clientes de pequeno, médio, grande porte. O foco do transporte de contêineres aqui da região sul é importação e exportação, ou seja, cargas que entram em nosso país ou saem de nosso país via portos, com todas as complexidades da região, com todas as complexidades das estradas da região. Então, assim, hoje o TECAD é um dos maiores operadores logísticos do país, tendo uma vasta gama de experiência e de atividades relacionadas a transporte e armazenagem. Faço a gestão de frota aqui na empresa e tenho, junto com meus pares aqui, o desafio de fazer a empresa crescer e de fomentar o negócio de transportes na região. Perfeito. Eu queria saber, eu fiquei curioso agora, Marcelo, com esse impacto. A gente está setorizando aqui o podcast, né, segmentando, para falar para o setor. Você falou que veio do transporte de passageiro, a gente teve um convidado do transporte de passageiro no último episódio, a Buzer. Sim. E a gente falou um pouco sobre as dificuldades do transporte de passageiro, da gestão, as exigências. Foi um episódio bem rico. E você tem essa origem. Eu queria entender como foi o impacto dessa mudança para você. Se você viu muitas diferenças com relação aos desafios que você enfrentava no transporte passageiro, esse foi um episódio que a gente já fez, e agora para o transporte de container. Como é que foi esse impacto dessa diferença, né? Flávio, se você for fazer uma análise, assim, eu tinha a visão operacional da coisa, onde eu tinha os desafios operacionais, né, dentro da garagem. Eu trabalhei como cobrador, como manobrista, como motorista, e os últimos 8 meses eu fazia gestão de motorista junto com as escalas de trabalho dentro dessa garagem. Então foi a partir daí que me despertou o lado gestor da coisa, e foi a partir daí que eu fui estudar. Eu não tinha faculdade, fiz uma faculdade de logística, terminei essa faculdade, fiz uma faculdade de administração, e a partir daí começou minha vida como gestor de frotas, ou o gestor no transportes, onde eu já fui gestor de manutenção, já fui gestor exclusivo de frota e manutenção, empresas grandes, empresas menores. E assim, tem uma diferença muito grande, porque o transporte coletivo, quando você fala em fazer a gestão da frota, você está falando em fazer a gestão do ativo, você está dizendo na gestão das pessoas que fazem parte da frota. Então, são particularidades diferentes, onde na gestão de frota de transporte coletivo, dependendo do transporte coletivo de passageiros, você tem o transporte urbano, o transporte intermunicipal, interestadual, rodoviário, mas a gestão da frota em si, ela caracteriza nesses 3 pilares, né? Que é a gestão do ativo, a gestão do motorista, da sua mão de obra, e a gestão corporativa da coisa. Então, assim, tem muita diferença. Por quê? Porque lá você trabalha basicamente com horários pré-determinados, e você vai ter que fazer uma gestão de situações que possam acontecer durante o transporte do passageiro. Aqui no transporte de contêineres ele é um pouco diferente, porque a lógica do transporte de contêineres é, para importação,
você tem o agendamento do container dentro do porto, você retira e leva ao seu cliente, descarrega o caminhão, volta e baixa esse container vazio em algum depot, em algum apoio. Ao contrário disso, na exportação, você coleta o seu container em um depot, um apoio, vai no seu cliente, carrega esse container e depois vai no porto baixar o container cheio para ele ser embarcado no navio e viajar. Então, são aspectos e particularidades diferentes entre os tipos de transporte. Que informação importante, né, para o segmento, para segmentar bem, para diferenciar bem para o nosso ouvinte, que gestão de frotas, apesar de a gente falar sempre gestão de frotas parecer uma coisa só e única, ela tem diversas particularidades. Quando a gente falou de mineração, por exemplo, Marcelo, a gente viu que a parte de manutenção dos veículos que operam na mineração é extremamente severo. Enquanto a gente faz a troca de um pneu, geralmente ali em 50 mil quilômetros rodados, tem operações da mineração que está trocando com 20. Exato. Sim, até mesmo as próprias manutenções preventivas na mineração por conta da severidade da operação, né? Exatamente. Então, uma manutenção preventiva que você faz no rodoviário com 20 mil, 25 mil, na mineração você tem que fazer com 10, troca de filtros, né? Algo que deve realmente trocar muito, uma periodicidade muito menor. Exatamente. Então, são desafios e particularidades que a gente está tendo oportunidade de explorar, né? Exato. Com esses episódios. Exato. E aí, Marcelo, eu já queria que você me dissesse também, né? Quais são os maiores desafios dentro do seu segmento aí que você enxerga? A gente já falou aqui um pouco sobre retomou a mineração, né? E agora eu queria entender agora do transporte de containers. Qual você diria que são os maiores desafios aí para vocês? Sim, hoje o maior desafio que tem, independente do setor de transporte, eu acredito que seja a gestão do ser humano. Hoje está muito mais difícil. Você, como gestor, você precisa entender que todas as pessoas que trabalham contigo são seres humanos, têm suas necessidades, têm suas particularidades. Então, a gestão do ser humano hoje é algo muito difícil e eu acredito que seja independente do setor que nós estamos falando. Aqui no container, para você fazer a gestão de frota, você precisa, como em qualquer outra empresa, você tem que ter um quadro de motoristas para atender todas as suas demandas. E na região que nós estamos hoje, a oferta de emprego para motoristas é muito grande, o que faz cada vez mais a competição ser não entre a empresa A, B ou C, e sim entre a gestão que é aplicada em cada empresa. Quem tiver uma gestão mais humanizada, quem conseguir olhar mais para o seu colaborador, consegue retê-lo mais tempo. Nós costumamos dizer aqui na região que devido a essa demanda muito alta, né, a oferta de mão de obra é grande, mas também a oferta de vagas é muito grande. Então, o que acontece? Muitos motoristas trabalham 2 anos, 2 anos e meio na empresa e pede seu desligamento e vai para outra. Recebe ali o que ele tem para receber, né? Que todos são CLTs e vão para outra empresa. Então, você reter talentos, pessoas que realmente vestem a camisa e trabalham em prol da empresa é muito difícil. É um dos maiores desafios da região é esse. Tá? Em segundo, são algumas variáveis que nós temos aqui na região que interferem muito no nosso trabalho. Quer seja eles chuva excedente, por vezes a cidade de Itajaí ela é cortada pelo rio Itajaí, ele vem do Alto Itajaí, e nós estamos aqui na Foz. Então, por vezes, se chover consecutivamente vários dias, um volume muito alto, faz com que a barra do rio seja fechada, ou seja, você não consegue atracar nenhum navio, nem para carga, nem para descarga, o que faz todo o transporte rodoviário trabalhar em modo bem devagar, porque você não vai ter como escoar o container de exportação e nem retirar o de importação.
isso causa um acúmulo e depois isso no desdobramento, quando essa barra do rio é liberada, você tem que trabalhar numa velocidade muito maior para conseguir atender os seus clientes e dar vazão a esses contêineres. Então são tem variáveis que são particulares do transporte de contêineres e afeta muito a gestão da obra, porque aí a gestão de frota, porque aí você está falando como você vai conseguir conciliar isso tudo com a gestão da jornada do motorista. Você já tem um quadro fechado, você tem que aumentar, o que você vai fazer para você dar essa velocidade que o mercado exige. Então, é uma das particularidades aqui da gestão de frotas quando você fala de contêineres. Quando você tem essas particularidades, então, você tem impacto em outros setores. No caso, sim, hora trabalhada dos colaboradores, de repente fica ocioso em determinado momento, em outro momento explode e termina tendo muita hora trabalhada. Sim. Aí nós usamos algumas estratégias, como, por exemplo, começar a adiantar as manutenções preventivas. Quando você percebe essa ociosidade, vamos adiantar a manutenção preventiva, porque sabemos que a hora que liberar, aí você precisa de força total para poder atender. Adiantamos folga dentro dos cronogramas possíveis aqui da empresa. Adiantamos folga de motorista, folga operacional do time que faz a operação ali rodar no transporte, para quando voltar à normalidade, nós conseguimos dar vazão a tudo que a gente precisa e atender no menor tempo possível. Mas aí, como você mesmo disse, isso impacta não só aqui, mas impacta no nosso cliente. O nosso cliente que trabalha com exportação, ele tem que diminuir a planta dele, a fabricação dos produtos dele, porque ele sabe que ele vai ter um período ali que ele não vai conseguir exportar. O nosso cliente que depende de importação, insumos, ele sabe que ele vai ter que diminuir a demanda na fábrica dele, porque pode vir a faltar insumo para ele. Então, toda a cadeia é prejudicada numa situação como essa. Só para a gente ver o tamanho da importância do transporte por container no Brasil, né? Exato. Um setor importantíssimo da nossa economia. A gente acaba não entrando tanto, né, no transporte marítimo, por exemplo, aqui no podcast. Isso. Né? Mas a gente sabe o quanto que é importante no sentido de abastecimento e... Tá interligado. Tá tudo interligado, né? Sim. A gente acaba falando muito sobre o transporte do modal rodoviário, mas aí o marítimo, né, ele tem total influência no rodoviário aqui nesses aspectos, né? E é interessante porque a gente não tinha ouvido antes, Marcelo, se sim, poucas vezes ou de forma bem sucinta, sobre a natureza, o quanto que ela impacta, né? A questão de a sazonalidade, essas questões climáticas, né? Esse ponto que eu queria chegar, o quanto que isso influencia, e aqui tem total influência, né? De verdade. Sim. De paralisar, né? De paralisar. Infelizmente, a gente teve essa questão aí no sul das enchentes, que não foi só o transporte que ficou prejudicado, mas toda a cadeia de produção ficou prejudicado com essas enchentes lá. E foi algo assim fora do comum. Fora do comum. Fora do comum, pelo que falam os noticiários, nunca antes foi visto algo da forma que aconteceu lá no sul. Mas a gente sabe que existem situações aí, como o Marcelo falou, de situações que vão ocorrer periodicamente, né? Exato. Já é costumeiro. tem um período aqui que essa situação climática interfere no transporte. Não pode atracar navio, eu não posso escoar a produção e nem posso pegar a produção que está chegando. E aí termina impactando toda a produção da região, tanto aqueles que vão receber quanto aqueles que vão despachar suas mercadorias. Exato. E aí, Marcelo, dentro desse mundo, né, com esses desafios, a gente sabe que hoje, como você falou, foi um ponto bem importante também a retenção de talentos, a gestão de pessoas, né, como um ponto chave ali, né, de sucesso para transporte de containers. O engraçado é que todos os nossos convidados falam com relação à questão humana. Sim. Falam com relação a ter colaboradores mais engajados, sendo bem tratados, felizes com o trabalho, desempenhando bem. Mas poucos falaram com essa propriedade, né? Retenção de talentos. Sim, né? Exato. A preocupação com a retenção de talentos no nosso quadro de funcionários, ainda mais numa região
que é sabidamente ofertante, né? Sim. Tem muita oferta de emprego. Essa região sul tem muita oferta de emprego. Eu tenho muito colega motorista que vai para o sul porque sabe que lá vai arrumar emprego, né? Diferente daqui. Aqui no Nordeste já tem, né, uma oferta grande. Norte e Nordeste tem uma oferta grande, mas não é tão grande quanto é no Sul. Sim. Né? E a diversidade de ofertas que no Sul tem também é muito grande. Na mesma hora que ele está no transporte de passageiro, ele pode ir para o transporte de container e pode ir para a distribuição de forma muito rápida e muito fácil no Sul. Coisa que não acontece tão facilmente no Norte e no Nordeste, onde quem está num setor geralmente tende a ficar naquele setor mesmo. Exato. E assim, o fator financeiro ele influencia muito, né, Marcelo? E aí, sim. O que é que você faz, né, para conseguir reter? É porque depende muito da fase da vida do motorista. Você tem no motorista a fase da vida dele que ele tem plena disposição. Você coloca o motorista para fazer uma viagem daqui para a região centro-oeste, região de Cuiabá, Sorriso, no Mato Grosso. O motorista vai e ele consegue cumprir a jornada de trabalho tranquilamente. Quando ele é mais novo, a partir de uma certa idade, você já percebe que aumenta a necessidade dele de fazer mais horas de descanso, mais horas de pernoite. Então, você tem que entender, começar a entender um pouquinho o ser humano, as necessidades do corpo do ser humano, porque você vai conseguir cadenciar e fazer uma mescla entre motoristas mais novos, motoristas com mais idade, e conseguir direcionar melhor o motorista a sua atual vida, ali, do jeito que ele está vivendo no momento, para as cargas. Então, o motorista com um pouco mais de idade, a gente procura colocar uma carga mais curta, uma distância curta, uma rota que oferece menos esforço físico, com menos serra, com estradas melhores. Por exemplo, você põe um motorista para ir daqui da região de Itajaí a São Paulo, ele, como eles dizem, é um tapetão, o cara só pega a rodovia boa, tem uma estrutura melhor. Se você for comparar estruturas de rodovias, de suporte para o motorista na região sul e sudeste, é muito diferente da região nordeste, da região norte, onde o motorista roda às vezes aí 200, 300 quilômetros, não tem sequer um posto de abastecimento para ele poder fazer a parada dele, o descanso dele, a refeição dele. Então, precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender em que situação que está a vida do motorista naquele momento, para você conseguir fazer o melhor aproveitamento dele e pegar o motorista que é um pouco mais novo e fazer o melhor aproveitamento dele também, com viagens mais longas. Gestão de pessoas, acima de tudo, a gestão de frota é a gestão de pessoas, por isso que eu insisto um pouco, que assim, a gestão da manutenção não vai fugir muito do restante de outros setores. Lógico que nós não podemos comparar com mineração, mas o transporte rodoviário na região sul, a gestão de manutenção é bem parecida com a região sudeste, é bem parecida com a região centro-oeste. Então, não muda muito a questão da manutenção. Agora, o que tem muito aqui na região sul é a questão de apoio ao motorista. Quando você diz que o motorista precisa parar para poder cumprir a sua jornada de trabalho de acordo com a lei do motorista. Em contrapartida, você tem estradas boas, mas aqui na região sul você tem muita estrada de pista simples, rodovias federais, onde, por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós temos bastante veículos biarticulados, são os bitrenzões de 30 metros, que você não pode rodar à noite. Então, é do amanhecer ao anoitecer. Então, você precisa fazer a gestão da viagem junto com o motorista. Ele tem que se programar para poder parar, porque ele sabe que a partir de um determinado local, ele não vai conseguir rodar à noite, por questões de legislação, por exemplo. Então, Marcelo, o que você acabou de nos falar agora é todo o universo, né? Todo o ecossistema em que o gestor de frotas está envolvido. Imagine que você falou que o gestor de frotas ele precisa conhecer a região. Então, ele precisa ter conhecimento específico regional. Região Nordeste, região Sul. Ele precisa ter conhecimento do clima, do tempo, da legislação vigente.
e enquadrar, entrelaçar todas essas informações. E não somente isso, você falou algo extremamente importante, que é conhecer a fase de vida do seu colaborador. Então, o gestor de frotas, ele precisa ser também analista comportamental e não só isso, um analista comportamental por ciclo de vida do seu colaborador. Para você entender que cada ciclo de vida do seu colaborador exige da empresa um conhecimento específico e um direcionamento específico desse colaborador. É extremamente importante isso que você nos trouxe. Importantíssimo mesmo. Eu achei bem interessante, né? Porque às vezes a gente não sente, não sabe tanta profundidade, né? Até as pessoas mesmo que estão trabalhando como gestor de frotas, às vezes deixa essas coisas passar, a legislação, né? Ou sabe de forma superficial. Às vezes a pessoa ela tem um vasto conhecimento de manutenção. Um vasto conhecimento de manutenção, mas não tem nada sobre a análise de pessoas, né? Comportamental. Ou não conhece região. Exato. Não entende essas variáveis, essa sazonalidade, o planejamento. E não tem a perspicácia de ouvir o motorista, porque o motorista muitas vezes está dando feedback para o gestor de frotas. Muitas vezes o motorista está trazendo a informação para o gestor de frotas dizendo, não, se eu for para o Nordeste, eu tenho que dirigir daqui até aqui, porque depois daqui não tem mais posto para eu parar. Exato. Então não tem a sensibilidade de ouvir aquele que está na operação e exigir além daquilo. E aí começa a entrar em alguns conflitos, né? Uhum. Ele começa a desrespeitar uma legislação, ele começa a colocar o veículo em situação de uso severo, Sim, mais do que o necessário. Ele começa a colocar o veículo em situação de risco por questão climática mesmo de determinada região. Uhum. Né? Então, são situações... É o pente fino. Exato. É o ajuste fino. O Marcelo trouxe para a gente aqui o ajuste fino da gestão de frotas. Exato. Tanto que quem é de transporte de contêineres ou gestor de frotas de qualquer coisa, ele tem que ter essas habilidades. Perfeito. Né? Tem que ter esse entendimento desses vários pilares que compõem a gestão de frotas, né? E, Marcelo, eu já queria entrar um pouco no ponto de... Assim, uma coisa que a gente vai deixar de falar aqui é pessoas e tecnologia. Né? Isso. Todo dia que a gente está aqui sentado nesse podcast, a gente sempre fala sobre esses dois vieses. Né? Porque a gente sabe o quanto que é importante para fazer com que as coisas elas fluam hoje em dia. Né? Tanto a parte de pessoas, a gente gerir bem, como você já falou aí bem, Marcelo, quanto a parte de tecnologia. E eu queria saber, né? E até para você também, eventualmente, indicar as tecnologias que você usa aí, que você acha que são pertinentes para a sua operação. O que é que você usa hoje, né, para gerir a frota no transporte de contêineres? Então, para a parte de jornada, controle de jornada dos motoristas, nós usamos um software de um parceiro nosso que também faz o gerenciamento de risco. Então, eu faço o controle de jornada a partir do sinal do rastreador do caminhão. Uhum. Isso eu não consigo interferir no controle de jornada, o motorista não consegue interferir no controle de jornada, ele é feito a partir do sinal do rastreador do caminhão. Para você fazer a gestão da manutenção da frota, você usa vários números da sua telemetria, porque quando você tem uma tecnologia embarcada no seu caminhão, você consegue usar a tecnologia a seu favor. Então, em uma análise de telemetria, você consegue fazer uma análise além de comportamental, porque você consegue ver frenagem, aceleração, frenagem brusca, uma entrada um pouco mais rápida numa curva. Uhum. Além dessa análise comportamental, você consegue fazer uma análise do ativo em si, ou seja, você consegue acompanhar as médias que o motorista está praticando, você consegue entender através da telemetria que em uma determinada viagem o motorista, a média dele não está tão boa. Por quê? Porque ele está com um pouco de peso a mais do que ele carrega normalmente. Uhum. Então você consegue fazer esse acompanhamento. As tecnologias hoje, se você entrar num caminhão hoje com Euro 6, por exemplo, existem tecnologias embarcadas nesses caminhões onde eles fazem o reconhecimento de rotas. E o caminhão ele consegue fazer uma frenagem bem tranquila, porque ele já está entendendo que ele está passando em um determinado local e adiante tem uma curva. Então a tecnologia hoje,
Tem caminhões que, se você entrar dentro do caminhão e fizer a viagem, você cansa menos do que com um carro seu, um veículo leve, de tanta tecnologia, tem muito conforto. É lógico que não é uma realidade para todo o transporte de contêineres, porque hoje em dia você tem caminhões com uma idade mais avançada que faz um serviço local de retirar o contêiner do porto e levar para o depot. Então eles usam veículos com uma idade mais avançada. Mas aqui na empresa, em vias de regra, nossa frota tem uma idade média aí de 3,7 anos, são frotas novas, frotas bem cuidadas, motoristas bem treinados, motoristas acompanhados no dia a dia, não só porque, assim, o que eu falei ali da parte emocional, da parte de entender o motorista, é bem para você conseguir fazer a retenção desse colaborador aqui dentro, você entender as dores dele e tentar ajustar as dores deles com as necessidades da companhia, porque eu estou aqui para defender o interesse da companhia e entender também o nosso colaborador. Então você tenta casar as duas coisas para fazer o bom funcionamento do dia a dia aqui dentro. E a tecnologia propriamente dita, hoje em dia você consegue fazer, dependendo do caminhão que você estiver trabalhando, a programação da sua viagem daqui até Recife, por exemplo. E você já entra com essa programação dentro dos módulos do caminhão, o motorista ele acelera, freia e fica prestando atenção ali nos retrovisores para ver o que está acontecendo do lado de fora. E ainda em questão de tecnologia, hoje em dia, nós temos que cumprir muito os gerenciamentos de risco e os DDRs de nossos clientes, onde eles exigem, dependendo da carga, do valor, que o motorista só pode rodar determinados horários durante o dia, ele não pode parar no posto A, B ou C, porque tem um índice de roubo e furto muito grande. Então, a tecnologia hoje ela veio para melhorar a eficiência do caminhão e melhorar a vida dos motoristas na sua viagem. Maravilha, maravilha. É uma questão que a gente sempre levanta aqui, Marcelo, a questão da tecnologia e da humanização. A gente sabe que isso em determinado momento, principalmente quando elas são tecnologias novas, elas geram um conflito um pouco maior. Conforme elas vão sendo introduzidas, o treinamento vai sendo aplicado e os resultados vão sendo alcançados, esses conflitos tendem a diminuir. Como é que você lida com isso no seu dia a dia com relação a fazer esse encaixe, né, entre o humano e as tecnologias? Elas são bem aceitas? O treinamento é intensivo e constante, e contínuo, ou ele foi feito de uma vez e foi bem entendido? Já se alcançou o resultado adequado, esperado? Entre a implantação da tecnologia e o resultado, foi demorado? Teve muito conflito? Saída de motoristas? Como foi essa aplicação, né? A adequação dessa parte humana com a tecnologia? Depende muito mais uma vez, depende muito do ser humano, depende muito do motorista. Então, quando você pega um motorista que já tem um pouco mais de idade, a adesão dele, a adaptação dele a novas tecnologias tende a ser um pouco mais demorada. Você precisa mostrar o que ele vai ganhar em troca se ele usar tal tecnologia. Um bom exemplo é câmera dentro de caminhão. Todo motorista fala, pô, mas eu não gosto de câmera dentro do caminhão, você não pode fazer nada que a câmera tá vendo, tá filmando. Só que a partir do momento que ele começa a entender que isso é segurança para ele começa a mudar o pensamento dele em relação a isso. Por quê? Porque o motorista, ele sabe que hoje ele está muito suscetível à violência. Qualquer lugar que ele parar na estrada, na entrada de uma empresa, de um cliente, ele pode ser roubado. E normalmente, quando isso acontece, o emprego de violência é muito grande, né? Então, assim, o motorista sabe que quando ele está sendo filmado e o gerenciamento de risco é atuante, ele vai conseguir ter uma resposta mais rápida da gerenciadora de risco, uma resposta mais rápida da empresa. Então, a tecnologia ela veio
para melhorar a vida do empresário e para melhorar a vida do motorista também. Lógico, quando você pega um motorista mais novo e por mais que você oferece caminhões com tecnologias, coisas que agradam aos olhos dos motoristas, o número de motoristas novos nas empresas está diminuindo. Hoje em dia não tem mais aquela criança que sonha em ser caminhoneiro, sonha em dirigir o caminhão igual o papai faz. É muito difícil. Então, ou você mostra para as pessoas que hoje tem tecnologia, hoje existe muita coisa boa embarcada dentro dos caminhões, então cada vez vai ser mais difícil você contratar motoristas, porque o que está ficando mais velho, chega uma hora que ele cansa de estrada e não quer mais saber. Ele vai parar, ele vai procurar algo que fique mais próximo à sua família, mais próximo ao seu convívio familiar, né? E cada vez mais as empresas terão dificuldades para contratar novos motoristas. Então a tecnologia está aí para ajudar todos, é só entender e aplicar a tecnologia do jeito que ela tem que ser feita. Lógico que treinamento, vem uma tecnologia nova, você implanta essa tecnologia, acompanha por um determinado período e a partir daí você observa se teve adesão, se não teve adesão. Se não teve adesão do jeito que você esperava, tem que entender o porquê, se é alguma dificuldade recorrente ou se é a pessoa que não está se adequando. Se for a pessoa, você tem que reintroduzi-lo na tecnologia novamente, para a pessoa entender e começar a fazer do jeito que precisa ser feito. Excelente, excelente. Esse ponto aqui a gente sempre pergunta, Marcelo, para basicamente todo mundo, né? Que vem aqui no podcast, porque é um dos pontos que a gente mais trata aqui, que é a humanização e a tecnologia, como eu falei antes, são os dois pilares importantíssimos. E a gente sabe que é tudo muito recente, né? É muito rápido, o avanço da tecnologia ela é muito rápida. Exato. O podcast que a gente fazia aqui, só para você ter uma ideia, Marcelo, fazia em 2022, logo quando a gente começou aqui, ele era muito voltado a ver pessoas de gestão de frotas tratando ainda a gestão de frotas com planilhas. Exato. Né? Com pessoas que não tinham nada na operação. Então, pense em 2022. Aí já chega em 2024, já tem até videotelemetria, as câmeras. Exatamente. Né? Então, assim, a gente está vendo aqui que o amadurecimento do mercado em 2 anos já foi enorme. Perfeito. Né? Já foi enorme. Então, a gente aqui da iFleet, a gente é fornecedor dessas tecnologias de telemetria, videotelemetria, então a gente tem um próximo contato com o mercado e dá para ver claramente o amadurecimento do gestor de frotas. Um avanço extraordinário do setor de gestão de frotas, coisa que nos últimos 10 anos a gente não viu, mas nos últimos 5 anos foi acelerou de forma assim extraordinária. Não só na questão da tecnologia, mas no amadurecimento do profissional de frota em si. Exatamente. E é por isso que a gente sempre acaba fazendo essa pergunta, Marcelo, porque a gente sabe que é desafio, né? Algo que é novo ele dá medo, né? De inúmeras formas, de várias formas diferentes, ele dá medo. E a gente sempre traz essa pergunta aí para entender a realidade de cada um, mas normalmente sempre a gente tem essas mesmas respostas, Exato. Né? Que realmente é difícil. O processo é um pouco moroso. É porque é uma tendência, né? Se você parar para pensar, daqui a uns dias a ação humana vai ser muito menor do que é hoje. Sim. Então, tecnologia e transportes tem que estar sempre à frente. Tem muitas empresas de transporte que hoje não vende só transporte, vende tecnologia. A empresa que eu trabalho, por exemplo, na área dos armazéns, nós fazemos toda a contagem, tudo que é feito no armazém com uma mais alta tecnologia. A ação humana é muito menor do que há 5, 6 anos atrás. Então, tecnologia ela veio para ficar. E quem quiser continuar no mercado tem que entender a tecnologia, tem que se adequar e tem que operar com tecnologia. Exato. Às vezes, você tocou num ponto interessante, para a gente abrir o olho dos profissionais hoje em dia, os profissionais atuais, né? E aí eu não estou falando somente dos motoristas, a gente está falando do pessoal de manutenção, a gente está falando do pessoal de gestão, não só na questão de se adequar às novas tecnologias, mas estarem abertos para os novos desafios que vão surgir.
Porque uma coisa que já está se estudando há muito tempo, por exemplo, que é o veículo autônomo. O veículo autônomo já é uma realidade no mundo. A gente tem visto aí casos que estão sendo testados já com algum sucesso, como a Uber nos Estados Unidos. Sim. Com veículos autônomos, ou a própria Tesla já trabalhando com veículos autônomos. Essa autonomia na Vale, por exemplo, na área de mineração já existe. Sim. Veículos autônomos já há algum tempo sendo utilizados. E isso vai vir em algum momento para o transporte de forma mais geral. E o profissional, gestor, ele precisa estar atento a essas mudanças, porque no final das contas vai ter que sobrar gestão. A análise dos dados operacionais, de manutenção, de operação, o resultado específico que está sendo utilizado, se foi bom, se foi ruim, se foi melhor, se foi pior, a gestão ela vai ficar. E o profissional ele precisa estar atento a esse novo mundo que está surgindo. Com certeza. Né? Eu acho que é interessante também falar que muitas dessas tecnologias estão sendo desenvolvidas muito porque o profissional atual ele começa a não se adequar a esse novo mundo, não mesmo na velocidade que está acontecendo. Um profissional motorista que, como o Marcelo falou, que não tem mais o desejo de ser motorista e o mercado não está tendo essa atração de novos profissionais. O que é que vai acontecer? A tecnologia vai começar a trabalhar para que esses veículos autônomos cheguem o mais rápido possível para poder suprir essa necessidade de mão de obra que não está surgindo atualmente. É uma compensação. Exatamente. Né? É uma compensação. Exato. Quando a gente fala sobre transporte de contêineres, né, a gente também tem esse lado de cargas valiosas. A gente sabe, né, que tem muitos produtos aí que são de extrema valia para clientes. Então, além disso, né, a gente tem também a parte de motoristas, né, como Marcelo já adiantou sobre as câmeras. A gente tem a própria segurança viária também. Gerenciadora, né? Gerenciadora de risco. E aí, Marcelo, eu gostaria de entender, já entrando nesse pilar de segurança, né, quais medidas que são adotadas por vocês em relação à segurança, tanto da vida do motorista, quanto da carga, quanto do veículo. O que é que vocês fazem hoje dentro desse setor de transporte de contêineres e se há alguma particularidade também nesse sentido que você enxerga? Sim, o que acontece? Quando você está falando de uma carga que é uma importação, essa carga ela vem de vários países, de várias localidades e por vezes fica em cima de um navio por dias, né? Então, quando você põe esse container em cima do caminhão, você não sabe a situação que está a carga dentro do container. E isso é algo que preocupa muito a empresa e os motoristas, porque você realmente não sabe se teve um deslocamento de carga, como foi feita essa carga na sua origem, né? Porque ela entra no porto, vem lacrado, você não pode abrir, só quem pode abrir é o seu cliente final, então você não tem acesso à carga propriamente dita. Então, o que nós... E o transporte de cargas hoje o Brasil importa muitos produtos, né, de matéria-primas, produtos perigosos, defensivos agrícolas, importa muita coisa e nós não sabemos exatamente o que é. Então, a gente costuma separar e entender se a carga é uma carga líquida ou não, porque pode ser que seja uma carga líquida que está dentro do container, e essa tem uma preocupação muito maior por se tratar de uma carga líquida. A gente tenta entender um pouquinho o que nós vamos transportar para que o motorista tenha ciência de qual vai ser a melhor maneira de conduzir o caminhão, tá? Isso eu estou me referindo à segurança viária, a segurança do motorista, da carga e das pessoas que estão transitando nas rodovias. A segurança da carga propriamente dita, hoje, com a tecnologia que existe, o gerenciamento de risco ele é capaz de não só de fazer o monitoramento, que é o principal ali, né, no gerenciamento de risco, mas de tentar prever possíveis situações, como, por exemplo, um acidente na serra, onde sabe que o motorista vai ficar parado por 2, 3, 4 horas. Então, ele já avisa antes o motorista que ele vai precisar parar no posto tal, no quilômetro tal, da rodovia tal, para evitar que ele fique parado na estrada, porque aí o perigo aumenta muito mais para o motorista e para a carga,
porque ele está suscetível a qualquer tipo de violência na estrada. Então, hoje em dia, a segurança que envolve todo o contexto transporte de cargas no país é algo que vem sendo aprimorado e discutido no dia a dia. No dia a dia você tem aqui o pessoal da seguradora que vem nos orientar, o que está acontecendo de diferente em determinadas localidades, o que tem que ser feito diferente junto à sua gerenciadora de risco para minimizar o máximo possível o risco de furtos, roubos, rodovias que eles já identificam que está crescendo o número de acidentes, quer seja por questões de conservação da rodovia ou algo assim do tipo. Então, eles tendem a já adiantar isso quando o motorista recebe o seu rotograma, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer e o gerenciamento de risco acompanha isso minuto a minuto, para ver se ele está conseguindo cumprir o que foi pré-determinado e orientá-lo caso algo saia do normal. Interessante, viu? Perfeito. Isso é um desenvolvimento de muitos anos, né? Exato. Essa previsibilidade, né, é importantíssimo. Eu acho que nem todo segmento tem esse tipo de visualização. Não, é a particularidade do segmento, a importância de segmentar esse bate-papo aqui e mostrar que cada segmento tem seus desafios e cada desafio ele tem que ser encarado conforme ele se apresenta. O Marcelo falou da região, tem desafios diferentes por região, desafios diferentes por pessoa, por idade, e cada segmento vai sofrer algo semelhante, mas dentro das suas próprias particularidades. Exato. E segurança é um ponto que a gente tem falado muito ultimamente, né? E ver esse nível de detalhe, né? De previsibilidade de acidente, questões de pontos de furto, são coisas que a gente não tinha ouvido até então. Rotograma, roteirização, junto à gerenciadora de risco, saber em que posto vai parar, e por quanto tempo. É extremamente importante a gente tocar nesses assuntos, coisa que a gente não tinha tocado mesmo. Exato, verdade. Exatamente. Marcelo, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas eu queria agradecer demais aqui a sua presença no episódio de hoje. Foi extremamente rico. A gente viu aqui no detalhe a particularidade do setor de transporte de contêineres. Eu aprendi bastante. Muito, né? muito. E assim, já vou levar isso aí para interno, para a Inflix, para o pessoal conhecer cada vez mais. Além do próprio episódio aí que o pessoal já vai assistir, que o pessoal também acompanha. Então, eu queria agradecer demais sua presença hoje aqui conosco. E queria saber se você queria deixar alguma dica, conselho aí, final, para quem é do transporte de passageiros. Transporte de contêineres. De contêineres. Ainda estou com o último... É o último episódio que está na mente ainda. Na verdade, Marley e Flávio, o que acontece? Hoje o podcast, como nós estamos falando de tecnologia, né? Hoje o podcast é algo muito importante, independente do setor, independente do ramo de atividade que a pessoa está inserida. Por quê? Às vezes ela não consegue vivenciar no dia a dia o que está acontecendo em outras localidades do país ou em outros ramos de atividade. E no podcast, um podcast como vocês fazem, é muito interessante por isso. Porque vocês trazem pessoas com vivências, experiências focadas e setorizadas e que isso, de alguma forma, o gestor de frota ele absorve alguma coisa do que você está trazendo. Por quê? Porque ele consegue assimilar, isso também acontece aqui de uma maneira mais particular, diferente, mas acontece. Então, assim, uma dica que eu poderia dar para quem está nos assistindo é: resiliência. Você tem que ter muita resiliência na sua vida. Por quê? Porque você não sabe tudo, você sempre está aprendendo. Eu costumo dizer que eu aprendo mais do que eu ensino, porque cada situação você vai ter que aprender a lidar com essa situação. Então, hoje, o gestor de frota, ele tem que estar antenado nas tecnologias, sim, ele tem que ter experiência e conhecimento em vários setores ali da gestão de frota, mas ele tem que ter muita resiliência, porque você vive num mundo onde até pessoas que trabalham no seu back-office ali,
a geração, tem uma geração que trabalha 2, 3 anos, já quer um cargo de liderança, e por mais que você tente mostrar para eles que precisa absorver mais experiência, mais conhecimento, isso cria uma expectativa dentro do ser humano, de uma geração que veio depois da nossa. Então é difícil, você precisa saber dosar para não desestimular o seu colaborador, não deixá-lo frustrado, mas estar sempre preparando ele para novas posições, para novas experiências. Então, assim, a pessoa que tiver resiliência, ela vai conseguir passar por todas as fases profissionais da vida dela, e sempre tirando proveito e aprendendo muito no dia a dia com seus pares, com seus gestores, com todos que estão à sua volta. Bacana. Gestor de expectativas também. Bem multidisciplinar. Multidisciplinar. Perfeito. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Agradecer também aí que ficou aqui até o final aqui conosco, né? Importante agradecer também ao pessoal que está nos ouvindo, que está aí absorvendo o conhecimento. Ótimo. Queria agradecer aí demais, né? Se você já compartilhou aí o conteúdo já com alguém, esqueci de falar no início, mas eu peço de novo aqui, como sempre, em todo episódio, se inscreva no canal, né? Já compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha aí que pode ser relevante, dá seu curtir, deixa seu comentário também para a gente saber qual outro segmento que você quer que a gente fale aqui e até o que você também achou desse episódio, tá? E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.